Nós estamos nesse tema aqui, irmãos, mais do que vencedores, aleluia. Nós temos aprendido bastante coisa aqui, né, irmãos? Nós já somos mais do que vencedores, não pela nossa força, não pela nossa capacidade. Porque se fosse depender de nós mesmos, mas é porque Ele venceu e por isso nós vencemos com Ele, aleluia. Glória a Deus. Irmão, então olha, as circunstâncias podem estar totalmente contrárias, totalmente adversas, totalmente para baixo, mas olha, as circunstâncias não definem quem você é. O que define quem você é a palavra de Deus. É a fé que você tem na palavra de Deus, a certeza que você tem em Deus, sabe? Desde o momento em que você reconhece o Senhor Jesus como o teu único e suficiente Salvador, então aí, porque Ele venceu, nós nos tornamos mais do que vencedores. E é isso. Irmãos, e o nosso tema está baseado nesse texto aqui, de Romanos capítulo 8, versículo 37, né? Que Paulo vai dizendo lá para a igreja de Roma, olha, em todas estas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus, aleluia. Então, irmãos, na última vez que nós falamos aqui, né, que eu falei aqui, a respeito desse tema, eu vim com esse título aqui, todo vencedor tem um propósito, não sei se vocês lembram disso. Então vou fazer aqui um rápido apanhado da última vez que eu falei a respeito disso, falando a respeito de propósito, né? E eu dei uma definição a respeito de propósito, que o propósito é um chamado, uma missão, aquilo que se busca alcançar, um objetivo, uma finalidade, ou um intuito. E aí a gente chegou a essa conclusão aqui, de que Deus poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele preferiu compartilhar conosco os seus propósitos e intenções. Aleluia, que Deus maravilhoso, né? Quando Ele fez o homem, Ele disse, olha, eu vou criar você para que você dê continuidade ao meu propósito na terra. Meu Deus, então olha, eu e você fazemos parte, do propósito de Deus. Nós falamos também a respeito de visão. E aí eu trouxe aqui a definição de visão, que é uma ação com efeito de ver, capacidade de compreensão, assimilação e percepção visual de tudo que está presente no mundo exterior, utilização dos olhos e do cérebro, um ponto de vista, a maneira de interpretar, perceber e representar situações cotidianas ou de qualquer natureza. Isso tudo aqui, irmão, é visão. Então, a gente também chegou a essa conclusão aqui, que nem sempre a visão será de forma direta da parte de Deus, assim como foi com Paulo, né? Que Paulo, ele estava a caminho de Damasco e de repente, ele viu um clarão, sabe? E ali ele ficou cego, ele teve uma visão, as pessoas que estavam ali viam a voz. Paulo estava ali numa situação em que ele acabou ficando cego depois de que ele teve um encontro com Jesus. E ali ele começou a ter o seu chamado a partir do encontro com Jesus. E aí, a gente entende que no momento em que nós temos um encontro com Jesus, o Senhor já tem uma carreira proposta para a tua vida. Mas nem sempre, irmãos, isso aí vai ser numa forma direta, como foi com Paulo, mas também vai ser um testemunho interior para mim e para você. Sabe, as pessoas aí fora, elas dizem que é um sentimento, acham que é uma intuição. Cara, mas a gente não acredita na intuição, porque a gente tem o Espírito de Deus dentro de nós. Se nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, então é Ele quem nos conduz, amém? É isso. E aí a gente leu também esse versículo aqui, de Isaías 43, versículo 7, que diz que a todos os que são chamados pelo meu nome, diz Deus, e eu os criei para a minha glória, e eu os formei e também os fiz. Então Deus chamou a cada um de nós, Deus nos formou, Deus nos criou, Deus nos fez para a sua glória. Então nós fazemos parte do propósito de Deus na terra. Então hoje, irmãos, nós vamos dar continuidade. Todo vencedor tem um propósito, parte 2. Amém? Você está comigo aí, meu irmão? Amém, é isso aí. É isso aí. Eu sei que a quarta-feira hoje, né, foi cansativa. Eu estava hoje vindo do trabalho, meu Deus, só Jesus. Meu Deus, começou a bater um desânimo. Não, eu não posso deixar o desânimo tomar conta de mim, não. Sabia que é uma decisão também?
assim como amar é uma decisão, assim como você também ficar prostrado é uma decisão, e você também não se entregar é uma decisão. É uma decisão nossa, não deixar o desânimo tomar conta de nós, gente. Então, olha, vamos nos alegrar, sabe? Porque o Espírito Santo, ele tem mais para nós. Ele tem mais para nós, aleluia. E eu quero compartilhar contigo esse tema aqui, né? Parte 2. Porque, irmãos, todos nós temos um propósito. E aí, durante o nosso propósito, durante a nossa jornada de propósito, nós vamos ter que ter a certeza do chamado. Sabe, pastor Hélio, ele costuma dizer que ele sabe para onde está indo. Sabe, aquele que está na frente, aquele que está na direção, aquele que está conduzindo um carro, ele sabe para onde está indo. Já viu um motorista perdido na rua? Não sabe se entra, não sabe se vai, acaba causando acidente, né? Meu Deus. Então, irmãos, para que você dirija bem a tua vida, procure buscar a Deus para que você possa ter a certeza do teu chamado. Sabe? E aí eu vou te dar alguns conselhos hoje, para que a gente possa chegar a algumas conclusões a respeito do chamado. E olha, o propósito de Deus na nossa vida deve ser prioridade. O propósito de Deus na tua vida, irmão, tem que ser prioridade. Não tem essa de deixar as coisas de Deus para depois, não, porque agora eu estou ocupado, estou fazendo não sei o que, agora eu tenho que fazer. Meu irmão, olha só, se de repente Deus te chamou para orar por alguém, ali é uma situação de vida ou morte, você está ali, é você que está na brecha, é você que tem que tapar a brecha. E aí de repente você fala assim, não vou não. De repente uma vida deixou de ser alcançada, porque talvez eu e você não estejamos colocando o propósito de Deus como prioridade. Então isso é muito sério, a gente tem que pensar sobre isso, irmãos. Tem que ser a prioridade o nosso propósito com Deus. Precisamos nos manter eficientes e saudáveis no exercício do chamado. Até porque, irmão, se a gente tiver capenga no nosso chamado, enquanto a gente estiver ali no exercício do nosso chamado, as coisas não vão render. E aí, seja determinado a cumprir o chamado de Deus na tua vida. Uma pessoa determinada, ela pode passar por qualquer situação, mas ela tem um foco, não, eu vou. E é isso, a determinação. É ali, então é ali. E vai. Isso aqui não é fácil não, tá, irmão? Ser determinado. Mas quando você tem a certeza no teu coração, nenhuma adversidade pode tirar desse caminho. E aí, aconteceu um negócio interessante lá no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 17, que Paulo vai falar, para a igreja de Colossos, olha, digam a Arquipo, olha, esse nome aqui é um nome legal, para você botar no próximo filho que vai nascer aí, Arquipo, decora aí. Paulo disse para a igreja de Colossos, olha, digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Em outras palavras, olha, o Arquipo, cuide em cumprir o teu chamado em Deus. Porque quem vai ter o cuidado do nosso chamado somos nós mesmos. Nós é quem devemos proteger o nosso chamado. Você sabia disso? Que coisas vão se levantar para que o nosso chamado venha cair por terra. Adversidades vão acontecer. O inferno vai lutar para que o nosso chamado venha só ladeira abaixo. Mas não, nós temos que preservar e cuidar do nosso chamado. Porque um dia Deus vai requerer de nós o nosso chamado. O que nós fizemos com o chamado? Então isso é muito importante. E aí Paulo vem dizendo para a igreja de Filipos, os filipenses, no capítulo 1, versículo 6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, até o dia em que nós estivermos com Ele. Então foi Ele que começou a boa obra em nós, irmãos. Então basta que a gente dê continuidade na boa obra que foi começada em nós. Depende de mim e de você, para que a gente complete a nossa jornada,
para que a gente complete a nossa carreira, para que a gente guarde a fé, que nem Paulo disse. Então você vê que depende muito de nós. O que Jesus poderia fazer por nós, Ele já fez. Agora somos nós que devemos tomar a atitude, pegar o chamado, pegar aquilo que Ele tem para nós e olha, vamos colocar em prática. Sabe, mas a gente vai entender que tudo tem um tempo, né, para todas as coisas. Em Isaías 26:3 vai dizer, olha, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então olha, você que confia em Deus, então fique tranquilo, se você confia em Deus, porque Ele vai te guardar em perfeita paz, porque olha, dentro de você guarda aí um propósito. Deus tem um propósito na tua vida, então você é guardião de um propósito de Deus. Então se você é guardião de um propósito de Deus, pode ficar tranquilo, cara, porque Ele vai cuidar de você. Basta que você coloque em prática. E durante a nossa jornada, é interessante porque nós precisamos olhar e manter fixo o foco. E isso aqui é outra situação difícil, hein? Porque em todos os momentos a gente começa a olhar para os lados, não é possível. Está todo mundo indo para lá, por que eu estou indo por aqui? Não, mas as pessoas estão indo por ali. Faz isso aqui, isso aqui vai ser legal e tal. Faz isso aqui. Pô, tu vai ganhar uma porcentagem em cima disso aqui. Faz isso aqui. Não. Olha, olhar e manter fixo o foco. Se você sabe para onde você está indo, então siga. Por isso que é importante você ter a certeza do teu chamado, meu irmão. Porque quando você tem a certeza do teu chamado, podem vir as informações do inferno que não vão te tirar do foco. Amém? E lá em Filipenses capítulo 3:13 vai dizer: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Aqui, Paulo está dizendo o seguinte, olha, as coisas que ficaram para trás, não adianta, eu não tenho como mudar o passado, ninguém aqui é capaz de mudar o passado. Então o que a gente tem que fazer? Corrigir a nossa rota, corrigir o nosso foco, para que a gente possa avançar para as coisas que estão adiante, amém? Porque somente avançando nós vamos pulando de fase. E aí ele vai dizer, prossigo para o alto, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial, aleluia. Então olha só, se eu estou ali, prosseguindo para o alvo, sabendo que eu tenho um chamado, e aí eu estou a fim de ganhar o prêmio, por causa desse chamado celestial, então irmão, vou continuar na minha caminhada, eu vou continuar na minha jornada, independente do que acontecer. Então, é muito legal que Paulo ele vem falando, dando esses conselhos, né, para a igreja lá. E aí ele vai dizendo que prossigo para o alvo. Ou seja, se você tem um alvo, meu irmão, segue para o alvo. Não deixe as coisas de fora te tirarem do foco. Então, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós, olha aí que maravilha, que alcançamos a maturidade. Nós estamos nessa caminhada aqui, irmãos, para alcançar a maturidade. Amém? Porque o Senhor, Ele quer filhos maduros. Ele não quer que um filho seja criança por toda a vida. Ele me fez e te fez para que a gente possa caminhar com as nossas próprias pernas. Sabia disso? Mas que nós possamos caminhar com as nossas pernas confiando nele, sendo guiado por Ele. Esse é o nosso diferencial. Quando a gente coloca as coisas da palavra de Deus em prática, irmãos, o nosso diferencial é que nós somos guiados por ela e por Ele, pelo Espírito Santo, por ela, a palavra. Então todos nós, ao que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Ver as coisas de qual forma? Ajustando o foco, que nós lemos agora no versículo 14, né? E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, ou seja, se durante o teu chamado, de repente ainda não está muito claro, é isso que esse versículo está dizendo. Se você de repente ainda está pensando diferente, isso também Deus vai lhe esclarecer.
Então, Deus, Ele sempre tem algo para poder falar comigo e com você. E a gente chega a essa conclusão aqui, ó. Que Deus nunca revelou detalhes de um chamado a qualquer um daqueles que Ele chamou. A obediência vem primeiro. Então Deus, Ele chamou. Desde o momento que eu aceito o chamado, eu respondo ao chamado, então Ele vai abrindo o leque do chamado durante a minha caminhada. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui? Ninguém que recebeu um chamado de Deus, recebeu detalhes do chamado. Quando Ele chega para Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te enviar. Aí você pensa: ué, como é que eu vou sair da minha casa? Como é que eu vou fazer a mudança? Semana que vem, olha, Deus mandou eu sair semana que vem e ir para algum lugar e tal. Eu não sei como é que vai ser. Aí é que está, a obediência vem primeiro. Então, os detalhes você vai sendo municiado no meio do caminho. Sabe, é como uma jornada de carro e nós temos que abastecer. A gente não faz uma jornada daqui até, sei lá, no Ceará. A gente vai indo de carro. No meio do caminho você vai ter que ir abastecendo. Você vai ter que ir enchendo o tanque. Então no meio do caminho você vai ser municiado. Deus vai enchendo o teu tanque para que você possa dar continuidade no teu chamado. As coisas vão sendo esclarecidas. Aí você começa a entender: poxa, por isso que eu passei por aquilo. Poxa, Deus estava me experimentando em alguma coisa ali para eu ser aperfeiçoado para esse momento. Então todos os momentos da nossa vida nós somos aperfeiçoados. Somos aperfeiçoados para colocarmos o nosso chamado em prática. Amém? E é isso. E eu quero te dar aqui alguns conselhos práticos para que você possa exercer o teu chamado. Isso aqui é interessante, hein? Nós vamos nos ater aqui em algumas coisas. Não realize nada. Nada é nada. Não realize nada sem a direção do Espírito Santo. Aquele lance, né? Não, eu vou montar aqui o meu negócio, vou montar aqui minha lanchonete, vou montar aqui aquilo e tal, e depois vou pedir para o pastor vir aqui orar, para Deus abençoar. Já começou errado, irmão. Na verdade você tinha que abrir direcionado por Deus. Deus, olha, eu estou com intenção de fazer isso, eu estou com intenção de viajar, eu estou com intenção de comprar um carro, eu estou com intenção de qualquer coisa. Senhor, eu estou com intenção, mas é da tua vontade que eu faça isso mesmo? Porque, irmãos, a gente na hora da empolgação, a gente faz coisas que não deveria fazer. Sabe, a gente às vezes compra um carro em 84 parcelas. Meu Deus, o carro já desvalorizou e você continua pagando a parcela de carro. É isso que Deus quer para a tua vida? Não é isso. Mas por quê? Porque a gente age por impulso, a gente age querendo fazer. Mas quando na verdade a gente tem que pedir orientação do Espírito Santo. Espírito Santo, esse é o desejo do meu coração, mas qual é a tua vontade? É isso que o Senhor quer para mim? Para a gente não se arrebentar lá na frente, irmão. Não entre na ideia do treinar para quê? Eu já sei como fazer. Isso aqui é um engano, irmão. Isso aqui é um engano. A gente precisa a todo tempo estar sendo treinado. Treinado a ouvir a voz de Deus. Treinado no nosso chamado para que a gente possa exercer com aptidão. Sabe, quanto mais você treina na direção, no carro, mais apto você vai estar para quando acontecerem algumas coisas no meio da rua, você trilhar. Então, é importante que você possa ter um treinamento. E todos nós que estamos aqui, estamos nessa fase de treinamento, irmãos. Nós estamos sendo treinados aqui a sermos mais do que vencedores, porque até então nós éramos pobres, miseráveis, cegos e nus. Até então a gente se colocava nessa posição, a gente ainda não entendia que nós sempre fomos mais do que vencedores em Cristo de Jesus, mas a gente não tinha um posicionamento de vencedor. Então nós estamos aprendendo a tomar posições. E aí mais um conselho, olha. Opa, já estou avançando aqui, ó, não era para avançar não. Aquele que tem o chamado de Deus não é feito de técnicas e conceitos engessados. Por que técnicas e conceitos engessados? Porque, irmãos,
A gente vê muito isso aí no meio da religiosidade. A religiosidade nos leva para um lugar perigoso, onde a gente está ali cheio de regras, cheio de coisas, quando na verdade Deus quer usar você em alguma situação diferente. Deus tem uma multiforme graça para poder agir em cada situação. Sabia que a situação que Deus vai agir na vida do Douglas vai ser diferente na vida que Ele vai usar o Cauã? Vai ser diferente do jeito que Deus vai usar o Marcelo, do jeito que Ele vai usar a Valdenice. Cara, Deus vai ter um jeito diferente para tratar com cada um de nós. Deus respeita as nossas personalidades. Deus respeita o nosso jeito. Então, cada jeito é um jeito diferente. Deus vai agir de uma forma diferente. Então, aquele que tem o chamado de Deus não é feito de técnicas e conceitos engessados, porque ele está aberto a novidades de Deus. Aleluia. E Deus sempre tem algo novo para nós, irmãos. Aleluia. Agora, isso aqui é interessante, hein? Sabia que durante o nosso chamado nós vamos ter oposições? E a maioria dessas oposições somos nós mesmos que colocamos? Eita, vamos ficar um tempinho aqui, hein? As oposições ao chamado de Deus. Antecipar etapas. Ai, Jesus. Isso aqui é perigosíssimo. Antecipar etapas é algo perigosíssimo no chamado de Deus. Sabe? Eu já vi no trabalho alguém sendo promovido por necessidade do serviço. No trabalho isso pode até acontecer, mas quando isso acontece no meu e no teu chamado, a gente pula etapas e por isso a gente acaba não concluindo com exatidão aquilo que Deus tem para a nossa vida. Pular etapas é horrível, porque a gente deixa de crescer por dentro. A gente só engorda, a gente não cresce por dentro. Apressar o processo de preparação e os seus resultados. Tem ali o nosso amigo Lucas que está trabalhando aí com produção, né? E aí eu, agora falando em produção, comecei a pensar aqui, como é que pode, quando a gente vai no mercado, outro dia desse eu estava vendo lá, né, as gôndolas lá, aí eu estava vendo lá um galeto de 15 dias, sabe, já está num processo bem grande, um galeto, embora pequeno, mas com 15 dias, gente, 15 dias são 2 semanas, e eu fiquei sabendo que existe abatimento de galinha com um mês e meio, você sabia disso? Mas por quê? Porque elas começam a tomar alguns anabolizantes, podemos dizer assim, para que ela enche. E aí a gente vê que muitas pessoas também começam a pular etapas, começam a pular coisas e daqui a pouco aquilo só incha, não cresce por dentro. Sabe, agora problemas de saúde têm acontecido por causa desses anabolizantes que a gente come aí, ó, nos animais, no frango, na carne. Então, apressar o processo de preparação e seus resultados é uma oposição ao chamado de Deus. Não apresse o processo de preparação e os resultados. Não forje números para obter resultados, não faça isso. Outra coisa que é uma oposição ao nosso chamado em Deus, é ter o orgulho em alta. Sabe, o orgulho em alta é algo terrível. Na verdade foi o orgulho que tirou Satanás do céu. Foi por isso que ele foi precipitado. Ele se achava autossuficiente. E esse é o problema do orgulho em alta. É que a gente acaba se achando autossuficiente. Quando a gente se acha autossuficiente, a gente tem uma queda terrível. Por isso que a Bíblia vai nos dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque se eu estou em pé hoje, eu tenho que me preservar em pé. Não me orgulhando do posicionamento de estar em pé, não. Porque uma vez que o orgulho entra no coração, a pessoa se acha autossuficiente, caminho para descida, para derrota. Então o orgulho em alta é algo horrível. E uma outra oposição ao chamado de Deus
é se achar melhor que os outros. Meu Deus, isso aqui é terrível também. Sabe, aquilo que nada tá bom, nada tá legal, sempre tá, não, pô, tu pode fazer isso aqui e tal. Cara, isso aqui, aquele que se acha melhor que os outros, cara, tá sempre ali numa situação de estar se renovando, tá sempre reclamando de alguma coisa. E é muito ruim você estar do lado de alguém que está só reclamando de alguma coisa, cara. Então, se achar melhor do que os outros é sempre ver um defeito nos outros. Então, quando eu começo a olhar para mim que eu também tenho defeitos, eu começo a relevar os defeitos do meu irmão. Então, para que a gente não possa encontrar essa oposição do chamado de Deus na nossa vida, vamos olhar como Cristo nos olha, todos iguais. Quando você olha dali da frente do prédio, eu tenho certeza que quando você olha lá para baixo, para a rua de baixo, você vai olhando todas as pessoas iguais. Você não vê marca de tênis, você não consegue ver marca de blusa. Por quê? Porque, olha, nós estamos vendo todos iguais, e assim Deus nos vê. Então é importante a gente começar a ter esse olhar. Amém? E nesse processo, irmãos, e nesse processo nós estamos como se fosse numa incubadora. Sabe, um bebê, quando ele nasce prematuro, ele precisa de ficar numa incubadora, não precisa? Para que ele possa dar continuidade ao processo de nascimento. E aí, eu coloquei aqui para a gente dar uma olhada aqui nos processos e a incubadora de Deus. Porque, na verdade, a incubadora, ela auxilia na formação completa do bebê. Né? Enquanto está sendo guardado ali no ventre, a criança está sendo protegida, está sendo formada. E aí se ela sai com 7, com 6, com 8 meses, ela não está ainda totalmente formada. Então no nosso processo de chamado, no nosso chamado com Deus, nós vamos passar pela incubadora de Deus, sabia disso? Então Paulo, depois que ele teve aquela visão de Jesus e tal, em dado momento, ele chegou a tentar se juntar com os discípulos, mas ele ficou distante. Ele ficou distante dos discípulos durante uma boa jornada, se eu não me engano foram 13 anos. Depois eu posso até confirmar, se eu não me engano foram 13 anos, até que Barnabé foi atrás dele. Então em todos os momentos nós somos aperfeiçoados, meu irmão. Sabe, durante o nosso processo, a gente vai começar a ver algumas coisas. E aí nessa incubadora, enquanto a gente está sendo guardado ali por Deus, protegido por Deus, para que a gente possa passar pelo processo do chamado de Deus, nós vamos ter dentro dessa incubadora o auxílio da formação completa, enquanto nós estamos ali. E há uma outra coisa que a incubadora de Deus nos auxilia, ela promove o devido crescimento e desenvolvimento. Então às vezes a gente ainda não está ali maduro, a gente ainda não está ali, nós estamos numa jornada, acabei de falar a respeito disso, nós estamos numa jornada em busca da maturidade, amém? Mas olha, durante essa jornada que nós estamos lá na incubadora de Deus, cara, a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo, e nesse desenvolvimento a gente também vai tratar de deficiências, porque irmãos, a gente não sabe tudo. Olha, você não é bom em tudo não, tu sabia disso? Em alguma coisa a gente precisa ser tratado. Então, perceba que dentro da incubadora de Deus a gente vai tratar nossas deficiências. Eu, Ronald, preciso. Ainda preciso melhorar muito. Eu fico vendo isso aqui, cara, o tanto de coisas que eu preciso. E uma coisa interessante na incubadora de Deus é que é um lugar em que as verdades de Deus são reveladas mais profundamente. Então às vezes ali num lugar sozinho, num lugar ali onde você está solitário, é onde Deus está te revelando as coisas mais profundas. Às vezes as coisas que você precisa de uma revelação,
Às vezes você vai precisar de uma revelação de Deus, vai ser só você e Deus, vai ser sozinho, sem ninguém. Sabe por quê? Porque é muito fácil a gente estar seguindo o nosso chamado no meio da multidão. A gente acaba sendo mais um no meio da multidão. Agora, quando estamos a sós com Deus, cara, nós somos ali lapidados. Nós tratamos as nossas deficiências. Nós estamos crescendo e estamos desenvolvendo. Então, a incubadora de Deus também é um lugar em que as verdades de Deus são reveladas mais profundamente. Amém? E é isso. E outra coisa, hein? Na incubadora de Deus, nós aprendemos algumas coisas legais aqui. Isso aqui, irmãos, é muito interessante, porque algumas dessas coisas aqui são fruto do Espírito, né? Mas você vai ver que isso tudo aqui são coisas que nós devemos exercitar também. É um exercício, é um processo. Então, na incubadora de Deus, nós aprendemos a servir de coração. Porque enquanto nós estamos passando pelo processo ali, buscando o nosso chamado, para que a gente possa exercer o nosso chamado, a gente vai aprender a servir de coração. Porque muitas vezes a gente serve a Deus no impulso, ou então no automático. E não é assim que Deus espera de nós. Primeiro de tudo, nós temos que ter um coração em Deus. E aí na incubadora de Deus, nós também vamos aprender o exercício na piedade. Ou seja, ser piedoso com outras pessoas. Isso é importante, irmãos. É a gente não olhar só para o nosso umbigo. É tudo para mim, sou eu e tal. Não. Quando a gente exerce a piedade, a gente começa a ver, cara, que a gente pode muito mais ser usado por Deus para pessoas do que a gente imagina. Isso é um exercício, tá? Isso é outra situação que vai depender de mim e de você. Honrar os líderes. Opa, isso aqui é importante, hein? Faz parte do nosso chamado também, ó. Honrar os teus líderes. Sabe, de repente você não gostou de alguma coisa que teu líder de célula falou, ou que teu pastor falou. Cara, mas obedeça, independente de você ter gostado ou não. Existe uma autoridade imbuída na pessoa do líder. Isso aqui é muito importante, irmãos. Quando você conhece o teu chamado, quando você sabe para onde você vai, você não tem problema em honrar os teus líderes. Não tem. Vou te dar um exemplo aqui num negócio legal, né? Da minha época de criança aí, não sei se o Douglas vai lembrar, mas quando tinha os changeman, né, antigamente, eu gostava de ser o change Griffon, era o segundo. Quando tinha, já fui começando a ficar um pouquinho mais velho, aí tinha os Cavaleiros do Zodíaco, eu gostava do Shiryu, não gostava do Seiya, eu gostava do segundo. Quando assistia o Chaves, eu não gostava do Chaves, eu gostava do Kiko. Que coisa, né, cara? Você vai vendo aí como é que são as coisas. E eu sempre gostava do segundo. Por que agora eu tenho que querer ser o presidente da igreja? Por que eu tenho que ser o 01? Cara, durante a nossa vida, nós somos formados para o nosso chamado. E hoje eu entendo que o meu chamado é auxiliar o meu pastor. Então eu não tenho dificuldade nenhuma em honrar o meu líder, cara. Quando você tem a certeza do teu chamado dentro de você, cara, as pessoas podem até fazer melhor do que você, e você vai glorificar a Deus. Poxa, olha lá que legal, cara, ele faz melhor do que eu. Poxa, é isso, cara. Cadê o Eduardo? Não estou vendo o Eduardo aqui não. Eduardo, cara, pregou aqui no domingo, cara, palavra maravilhosa. Se você tiver oportunidade, se você não assistiu, assista na live. Desenvolto, sabe, falando, alegre, conversando com a igreja. Você acha que eu vou ficar triste? Eduardo pregando melhor do que eu, meu irmão. Graças a Deus, cara. E outros vão se levantar. Você que está sentado aí, comece a se preparar para o chamado que Deus tem na tua vida, meu irmão. Cara, você fica muito tranquilo quando você sabe o teu chamado, quando você sabe para onde você vai.
Podem aparecer algumas coisas, mas beleza, todas as coisas que vão aparecer vão ser só para poder formar o corpo de Cristo. Afinal de contas, quando chega lá em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, que vai falar a respeito do corpo de Cristo, que é a igreja, em dado momento Paulo vai falar, ora, são todos mão? O que seria do corpo se todo mundo fosse um pé? Todo mundo prega, todo mundo canta, todo mundo ora? Não, cada um tem uma função, e isso é maravilhoso, porque nessas funções a gente se completa, gente. Olha que coisa maravilhosa. Então tudo isso faz parte do nosso crescimento, da nossa formação, sabe? Do chamado de Deus para a nossa vida. Então quando você tem a direção do teu chamado, quando você tem a certeza do teu chamado, fica tudo mais claro. Agora, durante a tua caminhada, durante a tua jornada, você vai pegando ali algumas dicas do teu chamado. As coisas vão se confirmando dentro do teu coração. Então, honrar os líderes faz parte também. Amém? É isso. Então, na incubadora de Deus, nós também aprendemos temor, submissão, humildade, mansidão e amor no coração. Aí aqui, a maioria deles que eu li agora são os gomos do fruto do Espírito, né? Então, por quê? Porque se a gente está andando com Deus, cara, é automático da gente começar a exercer os gomos do fruto do Espírito. É natural que a gente comece a exalar os gomos do fruto do Espírito. Pode vir o Ministério de Louvor, por favor? E aí, na incubadora de Deus, nós aprendemos sujeição à contrariedade. O que seria essa sujeição à contrariedade? Poxa, eu falo um negócio aqui com o Felipe, aí o Felipe fala assim, não, cara, esse negócio eu não queria assim, eu queria assado. Eu não queria assim, eu queria assado. O Ronald falou comigo, mas eu queria assado, eu não queria assim. Só que aí, quando você está na incubadora de Deus, quando você está ali no processo de crescimento, no teu propósito, você não vai ter problema nenhum em receber uma contrariedade daquilo que você acha. Você vai se tornando flexível, você vai entendendo, cara, que você não é o dono da razão. Então a sujeição à contrariedade, quando alguém colocar algum contraponto, também vai te auxiliar no crescimento, sabia disso? Às vezes um contraponto pode mudar a nossa visão de alguma coisa. Isso auxilia também no nosso crescimento. E na incubadora de Deus, nós também aprendemos a lidar com as traições. Porque as traições vão acontecer. Não pense você que você vai ser traído por alguém que apareceu aqui na igreja hoje, veio aqui visitar a igreja hoje. Não. A traição pode acontecer do irmão do teu lado, pode acontecer no teu familiar, pode acontecer no teu melhor amigo de trabalho. Assim como com Jesus. Jesus estava à mesa com o traidor. Mas Jesus, ele descartou o traidor? Não. Na verdade, a gente vai aprender a lidar com essas situações, irmãos. Faz parte do nosso crescimento. Faz parte da nossa jornada, no nosso propósito com Deus. Então, na incubadora de Deus nós vamos aprender bastante coisa. Sabe, que a gente não fique somente nas falácias. Que a gente não fique somente na teoria. Porque na teoria é tudo muito legal, é tudo muito bom. Sabe, mas Deus, Ele quer que nós hajamos segundo a palavra dEle. Ele quer que a gente cumpra com aquilo que Ele tem proposto para a nossa vida. Então, se Ele te chama para uma missão, Ele te capacita para essa missão. E durante a tua jornada você vai sendo capacitado cada vez mais e vai tendo claridade daquilo que Deus tem para a tua vida. Amém, meu querido? Então, eu queria te chamar para ficar de pé, para a gente louvar ao Senhor. Porque o nosso chamado, irmãos, vai durar toda a nossa vida.
Você vai se aposentar do trabalho, vai se aposentar dos afazeres aí de fora, mas você nunca vai se aposentar do reino de Deus. Nunca vai se aposentar do reino de Deus. E isso aqui é interessante. Deus sempre tem uma novidade para mim e para você. Amém? Vamos louvar?